Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E beleza, se você já assistiu o chat, explica tudo na minha pessoa. Galera, comecei esse vídeo depois de eu sair do quarto de banho. Vou esperar minha tia voltar à escola. Depois eu volto aqui em casa e gravo mais vídeo. Mas hoje, como é um dia, vou aproveitar e gravar um vídeo aqui pra vocês. Porque eu aproveitar você assistir aí na televisão, se eu tô dormindo. Pra você assistir aí na televisão. E meu pai já assistiu, ó. Gostei muito. E agora o canal tá continuando. Cada vez mais ele sobe. Ele vai subindo. Vai subindo. Aumentando. Eu tô aqui no celular do meu quarto. E a mulher alguns barulhos do vídeo que eu fiz ontem. Eu mostro mesmo no YouTube, tô aqui fazendo vídeos. Então tô aqui a fazer vídeo. E a galera, depois eu vou fazer mais um, vou publicar. Então já tô numa TV aqui procurar alguém se inscrever. É bom saber que se inscrever. Deus te abençoe.